tornaremos mais explícitos os fundamentos da perda de carga linear. Bom, essa figura vocês já tinham visto, só que para o caso do escoamento laminar. Nessa figura a gente vê que as tensões de cisalhamento elas são determinadas são dependentes do perfil de velocidade, né? Que por sua vez depende do regime de escoamento. Tá? No turbulento, por exemplo, esse perfil não é mais parabólico como era no laminar, e ele foi descoberto com um processo longo, de quase meio século, né? E com a ajuda de muitos experimentos. Essa figura foi retomada agora para mostrar a vocês, relembrar a diferença do perfil de velocidade média turbulento para o perfil de velocidade instantânea laminar. Relembrando aqui como varia as tensões, né? Continua valendo, mesmo no caso turbulento, que a queda de pressão é igual ao fator de atrito que multiplica essa relação de comprimento sobre o diâmetro V2 sobre 2G. Só que agora o fator de atrito não é mais 64 sobre RE como era no laminar. Ele é generalizado, como a gente vai ver daqui a pouco. Isso ocorreu com o desenvolvimento do conhecimento de como funciona o escoamento turbulento no que tange às tensões de cisalhamento, né? Então, por isso que foi chamado caminho. Se descobriu que a viscosidade não se comportava, apesar dela ser uma propriedade do fluido, a viscosidade dinâmica, né, como a gente viu já em vídeos anteriores, o efeito dela se dava somente numa pequena camada, tá? O efeito preponderante dela. Tá? No seio do fluido, ou seja, quando você se afasta das paredes da tubulação, existe uma camada mais externa, aqui, onde as tensões de cisalhamento agora são turbulentas. Vocês estão vendo aqui no gráfico, né, que aquela distribuição linear de tensão de cisalhamento, na verdade, é feita por duas componentes, onde a componente laminar é preponderante perto da parede e a componente turbulenta é vista mais no seio do fluido. E outra coisa interessante é que surge agora a definição de uma viscosidade que não é uma propriedade do fluido, mas de escoamento, que é chamada de viscosidade aparente ou viscosidade turbulenta. Bom, voltando para a questão da perda de carga, né, a queda de pressão em função do fator de atrito, com a análise dimensional e com essas novas descobertas a respeito das tensões de cisalhamento e distribuição de velocidade, se descobriu que, através de análise dimensional e experimentos, que a perda de carga pode ser expressa também como uma expressão semelhante àquela queda de pressão no escoamento laminar em tubulação horizontal. Tá? Então, a perda de carga ela pode ser expressa como essa expressão. Essa expressão é a chamada equação universal. E o fator de atrito, então, pode ser generalizado. Ele não fica mais restrito ao 64 sobre número de Reynolds. Ele agora pode ser função do número de Reynolds mesmo, do comprimento, da tubulação e de uma coisa chamada rugosidade. Esse epsilon é uma rugosidade, é uma aspereza que tem nas tubulações. Pois, apesar das tubulações parecerem lisas, como um tubo de plástico ou PVC, se você conseguisse fazer um zoom até um nível numa escala muito pequena, você consegue ver asperezas na ordem de alguns milímetros. Alguns milímetros, algumas frações de 1 milímetro. O epsilon é chamado rugosidade absoluta e o epsilon sobre D é chamado rugosidade relativa. Mas como é que funciona essa história da rugosidade? Vocês estão vendo aqui 3 situações que ele chama de escoamento liso ou hidraulicamente liso, onde ele diz aqui que a resistência ou atrito depende somente do número de Reynolds, o escoamento de transição, onde há uma dependência tanto do número de Reynolds quanto da rugosidade relativa, e o chamado escoamento rugoso, onde a resistência ao escoamento depende basicamente, né, das asperezas. Como é que funciona isso? Lembra da questão que eu falei da subcamada pequenininha, onde prepondera o efeito da viscosidade dinâmica? Pois bem, no seio do fluido, essa viscosidade não influencia. Tá? Mas, como vocês podem ver aqui, existem as asperezas. Essas asperezas vão influenciar nada ou quase nada aqui, quando elas estiverem dentro dessa camada viscosa, elas vão começar a ter uma certa influência. Quando elas furarem, vamos falar assim, essa camada preponderantemente viscosa, por isso que é função de tanto número a resistência é função tanto de um quanto de outro, e
Basicamente é só ela que vai comandar, é só a aspereza que vai comandar a turbulência ou a resistência ao escoamento aqui no núcleo turbulento desse, quando ultrapassa então essa subcamada viscosa. Bom, aí voltamos à equação, né? O fator de atrito vezes L sobre D vezes V2 sobre 2G, chamada de equação universal ou de Darcy-Weisbach. Essa equação ela se chama universal porque ela tenta abranger todas as situações, escoamentos lisos, rugosos, escoamentos de transição. Tá? Foi a partir dessa harpa de Nikoratsia, que é um gráfico muito famoso em 1933, que a gente começou a perceber como de fato ocorre essa dependência do fator de atrito em relação ao número de Reynolds e às asperezas. Vocês estão vendo aqui nesse gráfico dele que o fator de atrito, o número de Reynolds e a rugosidade relativa. Vocês podem perceber que no escoamento laminar essa reta é justamente a função F igual a 64 sobre RE. Vocês estão vendo aqui que é uma reta que representa os escoamentos lisos, que é uma zona de transição e é uma zona completamente rugosa. Tá? Lembrando que a partir do número de Reynolds 4000 a gente está na turbulência, então aqui é 64 sobre RE, mas aqui depende de todos esses fatores, né? Do número de Reynolds e da rugosidade relativa. Todas as fórmulas que vieram buscaram concordância com este gráfico e também, mais tarde, essas fórmulas foram trabalhadas, receberam o nome de leis de resistência. Tá? Resumindo então, para qualquer escoamento completamente permanente, incompressível, plenamente desenvolvido em tubos horizontais ou não, a equação de Darcy-Weisbach é a equação chamada universal de perda de carga, função do fator de atrito. O fator de atrito, então, recebeu toda a responsabilidade para a descrição do que ocorre nos escoamentos. Né? No caso dos laminares, só depende do número de Reynolds, e no caso dos turbulentos, vai depender da condição de hidraulicamente liso, transição ou rugoso. Tá? Obrigado.